Olá, pessoal. Então, nós vamos conversar hoje sobre angiotomografia computadorizada na doença tromboembólica do pulmão. Lembrando que essa aula visa dar um treinamento técnico para quem realiza o exame, para ter uma ideia um pouco melhor de como fazer a angiotomografia, de como que pode fazer esse exame sair um pouco melhor. Falar um pouquinho de definição, quando estão indicados métodos de imagem, como é feito o diagnóstico, como fazer esse exame e conclusões. O que é importante para quem faz esse exame ter uma ideia do como é que é de definição? O que a gente está procurando é obstrução de uma ou mais artérias. O que é importante desse? Quem é que vai ter mais essa obstrução arterial? É as pacientes que têm essa tríade de Virchow, que é o estado de hipercoagulabilidade, que geralmente é uma doença sanguínea, mas injúria arterial, cirurgia recente e estase venosa, que geralmente é paciente acamado, são dois dos grandes fatores de risco e que prejudicam a realização do exame, porque o paciente está com injúria arterial, está com pós-operatório frequente, está com dor e não vai conseguir ficar parado muito tempo. E estase venosa é exatamente a mesma coisa, o paciente está muito tempo acamado, também vai ter mais dor ao ficar posicionado. Então, ter ideia de que a gente tem que fazer o exame o mais rápido possível, porque esse paciente não vai conseguir ficar muito tempo imóvel, é fundamental para que o exame fique bem realizado. A gente vai falar agora um pouquinho aqui de quando estão indicados métodos de imagem. Tem muita indicação para exame de embolia pulmonar, talvez seja o exame o mais realizado. Só de consensos tem mais de 150 hoje em dia. Né? Na forma aguda, os exames quase que sempre, e bem dizer na forma crônica também, passam por angiotomografia. Então, vocês podem ver aqui que num quadro, mesmo um paciente com choque hipovolêmico, isso aí está com muito hipovolêmico, se tu tem CT disponível, ele vai para a tomografia. Então, por vezes, a gente vai receber esse paciente instável hemodinamicamente. E isso é importante que a gente saiba, porque esse exame acaba sendo uma das maiores das urgências médicas que a gente vai ter. E isso tem que ser realizado o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, e esse paciente nem sempre está muito bem. Né? Então, é importante que a gente saiba que a tomografia de tórax na grande maioria dos pacientes de alto risco e pacientes estáveis hemodinamicamente, e mesmo com risco negativo, assim, moderado, vão passar por angiotoma e a gente vai ter que ver isso certamente. Como é que eles se avaliam esse risco nesses pacientes? Né? A gente vai ter lá índice de batimento cardíaco maior que 100 por minuto, o que piora nosso exame, cirurgia, o que piora nosso exame, sinais de trombose venosa profunda, o que não muda muito, nós temos, pode ver que vários desses achados aqui dificultam a realização do exame. Então, a gente tem que ter isso bem em mente, que esses pacientes são pacientes que não vão colaborar com a gente. Nunca nesse contexto. E a gente tem que ter em mente também que a grande maioria desses exames vai ser negativo, porque num meio em que solicita adequadamente a tomografia, de 2 a 10% apenas dos pacientes vão ter positividade na angiotomografia. Então, a maioria dos exames é normal, mas para mim ter certeza se é normal ou não, eu tenho que ter um exame muito bem feito. Então, o exame não é tão prevalente a ponto de eu conseguir, mesmo com um exame um pouco mais mexido, ter algum grau de segurança. Então, é importante que todos os exames fiquem bons, porque a gente vai ter doença em cerca de 10% dos pacientes, no máximo, né, que forem realizar angiotomografia. Então, isso quando você usa os critérios todos. Né? Falando um pouco qual exame ser solicitado, se começou muito tempo atrás com radiografia, mas não tem como fazer esse diagnóstico no raio-x, senti-lo de novo, um exame ruim para fazer esse diagnóstico, o grande exame é tomografia multislice, com uma acurácia que ainda é bem melhor que a ressonância magnética, e é o exame que a gente tem que aprender a fazer para ele ficar bem feito, para a gente conseguir chegar numa acurácia dessas que a gente está procurando. E aí entra a tomo multislice, que tem os sinais que vocês têm que ter uma ideia de como é que são esses sinais de embolia pulmonar, porque muitas vezes esses exames podem demorar algum tempinho para ser realizados, e quando a gente está fazendo esse exame, a gente tem que ter essa ideia. Então, o que é isso? Eu tenho um vaso, chega um trombo, para no meio do vaso. Quando eu faço tomografia, eu vou ver essas falhas de enchimento dentro do vaso. Então, eu tenho que ter contraste na artéria para me conseguir
enxergar isso. Às vezes o corte pode ser um pouquinho mais oblíquo, a gente vai ver um corte assim, às vezes pode ser um pouquinho mais oblíquo ainda, e a gente vai ter essas falhas de enchimento. Mas notem que se o contraste não está lá, nunca vai ter esse diagnóstico. Então o contraste tem que estar nas artérias mais distais. Esse aqui é um trombo agudo, já num ramo grande, mas principalmente para TEP crônico, como a gente está vendo nesse caso aqui, por vezes ele é subsegmentar e a gente tem que fazer esse diagnóstico igual. Então o contraste sempre tem que estar bem nos vasos. E o que diferencia trombo agudo, que é esse que obstrui o centro do vaso, para o trombo crônico, geralmente é a localização, onde a gente vê esses trombos mais na periferia dos vasos. Né? Como é que esse trombo chega no pulmão? Geralmente é pela veia cava inferior. Esse trombo passa pelo átrio, pelo ventrículo direito e vai parar no filtro pulmonar, onde a gente vai ver aquela área de embolia pulmonar. Então, esses pacientes geralmente têm algum achado maior. A gente sempre vai olhar esse exame numa estação de trabalho, então a gente vai poder ter uma avaliação um pouco melhor desses casos e ter uma segurança de avaliação. Isso aqui é uma reconstrução dimensional, onde a gente vê todos os cortes, a gente vê que tem contraste no ato, tem contraste na artéria pulmonar, e a gente consegue identificar as áreas de falhas de enchimento, uma área até de achado secundário, que já é uma área de infarto, isso é, ausência de vasculatura pulmonar desses pacientes. Por vezes a gente faz reconstruções 3D disso, para demonstrar um pouco melhor para o médico assistente, mas isso não é a rotina prática do dia. A rotina prática é a gente identificar esses coágulos nesses pacientes. Como eu falei para vocês, sinais indiretos, que também por vezes dificultam a realização do exame, né? Essas opacidades de base pleural são geralmente infartos, mas também o paciente pode estar com processo inflamatório pneumônico. Né? O volume cardíaco aumentado, por vezes, faz com que a gente demore mais para o contraste chegar na artéria pulmonar. A gente tem que ter isso bem em mente, né, para conseguir fazer com que o contraste chegue até aos campos subsegmentares, para provar que esse paciente, de fato, tem embolia pulmonar. E esse achado secundário não é característico de embolia, de infarto. Ele pode ocorrer em todos ou quase todos os exames. Né? Aqui um TEP crônico, mostrando bem o enchimento de todas as câmaras cardíacas com um trombo. Bom, pessoal, nem tudo são rosas, né? A gente tem que ter isso bem em mente. Isso aqui é um paciente que tinha uma doença pulmonar já pré-estabelecida, intersticial, suspeita de embolia pulmonar, fez um angiotomo, monte de contraste dentro do ventrículo, mas quando a gente vai para o parênquima pulmonar, a gente vê que tinha alguns vasos segmentares com contraste, mas tinha outros sem. Será que isso aqui eu posso fechar o diagnóstico de embolia pulmonar? Esse paciente repetiu o exame no mesmo momento e a gente vê que o exame ficou perfeito, porque ele demorou um pouquinho mais para o contraste chegar pela doença pulmonar pré-existente nesses pacientes. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque um pão ruim e um pão bom você faz com o mesmo trigo. O que a gente vai precisar é de padeiro caprichoso e experiente, não um padeiro não caprichoso e inexperiente, para conseguir exames que consigam demonstrar subsegmentos pulmonares. O que eu preciso ter e que eu vejo que é o principal erro em TEP nesses pacientes? Tem que injetar no mínimo a 5 ml por segundo. Não dá para ser 3, não dá para ser 2, não dá para ser 4,5. É 5. Tem que ter um acesso adequado. Ah, mas doutor, não tem acesso adequado. Ah, mas o paciente não tem veia, então não faz o exame. Porque exame mal feito é sem diagnóstico. Então, tu tem que ter um acesso calibroso nesse paciente para fazer o exame. Não dá para, nesse quesito, abrir mão, porque o exame vai ficar ruim. Então, a gente tem que ter um acesso bom, tem que ter uma bomba injetora boa para conseguir fazer um exame de qualidade. Isso é o primeiro quesito que a gente tem que ter total segurança quando vai fazer esses pacientes. Injetar 1 ml por quilo é importante, né? No mínimo 1 ml por quilo. Quando tu vai pegando experiência, vai conseguindo com acesso bom, uma velocidade de injeção um pouco maior, 5,5, tu vai conseguir fazer até com meio ml por quilo, um TEP bom. Mas começar com 1 ml por quilo é importante, porque tu vai contrastar também um pouco de câmaras esquerdas e vai conseguir ter uma avaliação interessante desses achados. Cortar caldo cranial, o que é isso aí? Começar a cortar de baixo para cima. Por quê, pessoal? Porque se o paciente respirar ou ele não conseguir manter a apneia, que é comum nesses pacientes que estão com falta de ar, tu não vai ter artefato na imagem. Então, isso é o mínimo também, cortar. E cortar o exame caldo cranial. E a máxima velocidade de rotação do teu tubo e do pitch. Quanto menos tempo for a aquisição, melhor. Né? Hoje os aparelhos multislice com mais 16 canais conseguem fazer um TEP com aquisição de 2, 3 segundos, que é uma apneia muito boa.
né? Muito boa, porque esses pacientes, a maioria deles, vão ter que conseguir fazer. Outra coisa que para a TEP é fundamental, pessoal, não façam valsalva. O que é valsalva? É encher o peito de ar, segurar e começar a fazer o exame. Por que isso? Quando eu encho o peito de ar e seguro, eu aumento a pressão abdominal desses pacientes. E todo o sangue que estava na veia cava inferior é jogado para dentro do coração. E aí isso dilui o meu contraste. E aí é muito fácil de eu errar esse exame. Então, só a apneia já serve para esses diagnósticos, né? E uma apneia de 1, 2 segundos vai ser especial. E quando eu errar esse exame, pessoal, isso vai acontecer com vocês, a gente tem que ter total segurança que a gente deve fazer o próximo exame sem ter apneia, né? O paciente respirando bem devagarinho já está bom para a gente ter uma avaliação bem segura desses achados. Esses são, digamos assim, ferramentas que são fundamentais para vocês terem uma avaliação segura. Eu vou mostrar agora aqui para vocês alguns exemplos interessantes de como que isso é feito. Hoje em dia, com o Smart Prep, pessoal, ou com as ferramentas, a gente faz o Scout, no Scout já vê se o paciente consegue respirar adequadamente, e aqui está o primeiro corte tomográfico que vai começar a injetar o contraste nesse paciente. Então, quando tu começa a injetar o contraste nesse paciente, a gente já começa a ver, começou a injetar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, o contraste ainda não chegou. O contraste chegou na veia cava superior. Tem gente que usa na artéria pulmonar, tem gente que usa na veia cava superior. Eu prefiro usar na veia cava superior. Por quê? Porque quase que a totalidade dos tomógrafos demoram 5, 6 segundos, ou 3 segundos é o mínimo, para mover a mesa e começar a adquirir o exame de angiotomografia. Então, se tu bota na artéria pulmonar e tu está injetando um volume que não é estratosférico de contraste, tu vai fazer um exame de aorta, bom, porque tu vai demorar uns 3 ou 4 segundos para adquirir. Se tu bota na veia cava superior, é certo que quando tu começar a adquirir, como vocês vão ver nesse exame aqui desse paciente, tu já vai ter um exame bom, porque tu vai demorar um pouco para começar a adquirir esse exame de imagem. E o que é um exame bom de angiotomografia? É um exame que tem bastante contraste na artéria pulmonar. Pode ter na aorta? Pode, mas não é absolutamente necessário. Mas também é muito interessante que a gente tenha contraste dentro do átrio esquerdo desses pacientes, que é essa região aqui. Porque daí eu tenho certeza que todo o leito capilar da artéria pulmonar está preenchido e bem preenchido nesse nicho de pacientes. Aqui é um caso de um paciente que tinha embolia pulmonar, como vocês estão vendo aqui, falhas de enchimento no interior das artérias pulmonares, mas é importantíssimo que a gente tenha isso bem em mente, e que a gente consiga fazer esse diagnóstico tendo contraste na artéria pulmonar. E a dica de usar a veia cava superior nessa porção mais distal é interessante, que, como eu falei para vocês, todos os tomógrafos demoram 3 a 4 segundos para o sangue chegar na artéria pulmonar, né? E tu continua injetando nesses pacientes. O que é aquele erro que eu falei que é clássico para vocês, pessoal? Aqui vocês já vão ver o paciente já está deitado, já é um paciente que tem um coração grande, um paciente. O que aconteceu? Esse aqui, de novo, é exatamente a mesma coisa, a gente está acompanhando na veia cava superior ali, o paciente, ó, chegou na veia cava superior, pintou bem a cava superior, libera para fazer o exame. O que a gente vê nesse paciente quando a gente fez a primeira aquisição desse paciente? Olhem a quantidade de contraste que esse cara tem na veia cava superior. Então, está entrando muito contraste ainda, pessoal. Tem muito contraste na veia cava superior. Muito mesmo. E tem contraste na aorta. Então, teoricamente, esse exame tinha que ter ficado bom, porque tem contraste entrando, tem contraste na aorta. Mas como é que a artéria pulmonar está pouco contrastada nesse caso? Ela fez valsalva, pessoal. O que aconteceu nesse paciente é que, apesar de eu estar entrando muito contraste ainda pela veia cava superior e ter contraste já nas câmaras esquerdas, ficou lavado o ventrículo direito. Por quê? Porque ele encheu o peito de ar e segurou. Quando ele encheu o peito de ar, segurou todo o sangue que estava na veia cava superior, foi jogado para dentro do átrio direito do ventrículo esquerdo e lavou o teu contraste, por causa da apneia e da valsalva desse paciente. Quando tu repete esse exame sem apneia, num exame que tem um pitch, digamos assim, bem curto, você vai ver que tu melhora bastante a qualidade do exame, né? Então tem que ter isso bem em mente, é importantíssimo que vocês façam. Nunca pedir uma
apneia com valsalva para esse paciente tem que só parar de respirar, e se der errado primeiro, como esse aqui, isso é, tem contraste na esquerda e tem contraste entrando ainda, injetem mais rápido e não peçam apneia, corta de baixo para cima e não pede apneia. E aí tu vai errar muito menos os casos dos pacientes. Tem casos que são difíceis, tem casos que são difíceis, pessoal. Olha esse caso aqui. Esse aqui é um caso... de novo, que está na... Deixa eu puxar aqui o terceiro que eu quero mostrar para vocês. Isso, aqui. Ou é o primeiro? É o primeiro. Esse aqui é um caso de um paciente que tinha uma cardiopatia congênita, tinha sido operado, tem marca-passo, tem um monte de vaso no mediastino. Mas igual, o exame vai ser o mesmo. Eu vi que tem umas artérias pulmonares gigantes, boto ali quando eu começo a injetar. Aqui tem o marca-passo, que piora bastante para a gente saber se tem contraste ou não. Mas vai dar para a gente saber quando chegou o contraste. Agora, chegou o contraste na cava superior, eu posso disparar nesse caso. Né? Inequivocamente, no último corte aqui, chegou o contraste na veia cava superior. E aí, pessoal, mesmo o exame sendo muito limitado pela capacidade do paciente, como ele vai cortar de baixo para cima, olhem como ficou boa a qualidade desse exame. Esse paciente tinha uma malformação congênita, o contraste da cava passava para o ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar saía do ventrículo esquerdo, mas ficou um exame perfeito para avaliação das artérias pulmonares, usando esse padrão da cava, onde a gente tem aqui muito contraste, mas a artéria sendo muito grande, a gente ficou com uma opacificação muito boa da artéria pulmonar, nesses casos. Então, tenham esse cuidado. Essa ferramenta da apneia é fundamental para não fazer exames lavados. Injetem no mínimo a 5 ml por segundo. Cortem de baixo para cima sempre esses pacientes. Né? A máxima velocidade que o teu tomógrafo permitir. Né? Apenas apneia sem valsalva. Não peço para encher o peito de ar, porque isso vai estragar o exame de vocês. E quando errar, injetem mais rápido e sem apneia, só cortando de baixo para cima. Lembrem que a gente é um fotógrafo. E um fotógrafo deixa uma foto bonita, uma foto feia, dependendo do enquadramento. Meu muito obrigado e até logo.